Voltamos a apresentar Circuito Alagoas. E agora vamos ao quadro de Bem com a Vida, com Mariana Rocha. Boa tarde. O De Bem com a Vida traz hoje um tema muito interessante: ansiedade, medo, fobia, síndrome do pânico e afins. Quando criança, nos aterrorizamos com o bicho-papão, com os fantasmas, e quando crescemos, os medos viram outros. Medo de viajar de avião, de locais fechados, de dirigir, de alguns animais. E você? Do que você tem medo? Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esses assuntos, estamos recebendo aqui o psicólogo clínico comportamental Jacinto Neto, ele que é formado pela Universidade Federal de Alagoas, pós-graduando em análise do comportamento e especialista em psicopatologia. Boa tarde, Jacinto. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Jacinto, me fala uma coisa. Ter medo é normal? É saudável? Sim, ter medo é normal, mas até um determinado ponto, né? O medo é necessário à nossa sobrevivência. E o medo é uma característica comum e natural a todo ser humano. Se eu atravessar a rua, por exemplo, eu olho para os dois lados, isso garante minha sobrevivência naquele momento de não ser atropelado. Se ao cruzar com um cão feroz, eu fujo, é o medo que me faz fugir, garantindo também a minha sobrevivência e a minha proteção. Mas se esse medo ele começa a nos paralisar e a nos governar, e a gente vive em função de fugir, se esquivar desses medos, aí sim já começa, eu diria que já é um pouco preocupante. Então, Jacinto, quer dizer que quando esse medo passa a ser exagerado, começa a afetar a nossa vida social, a gente já deve procurar um especialista. Se esse medo ele já começa a trazer prejuízos para a nossa vida ou para a vida das pessoas que convivem conosco, aí sim nós devemos procurar um especialista. É bom também a gente fazer a diferenciação de um medo comum e de uma fobia, certo? A fobia ela é um medo intensificado, um medo no grau exagerado, certo? Por exemplo, uma pessoa que tem fobia a sapo, ela vai se desesperar, ela vai se descabelar, ela vai ficar apavorada na presença de um sapo, ou simplesmente o sapo nem pode estar presente, né? Só de falar em sapo ela já pode ficar apavorada. A pessoa que tem medo não, a pessoa que tem um simples medo, ela tem respostas que são bem menos intensas que essas. Jacinto, você falou sobre medo e fobia. E a ansiedade, como você a definiria? A ansiedade, assim como o medo, ela é necessária para também garantir a nossa sobrevivência. A ansiedade ela é um conjunto de respostas fisiológicas e comportamentais do organismo diante de situações onde nós identificamos que são ameaçadoras, que são aversivas ou que colocam a nossa sobrevivência em risco. Elas podem ser ou reais ou imaginárias. Como assim, Jacinto? Reais ou imaginárias? Cita um exemplo. Por exemplo, diante de um assalto é extremamente natural que o organismo ele dispare algumas respostas, né, instintivas de sobrevivência, como por exemplo a sudorese, que é a mão suar muito, a taquicardia, que é o coração acelerar, a nossa respiração fica ofegante também. E em situações imaginárias, onde por exemplo só de pensar numa hipótese de um assalto, esses mesmos mecanismos eles são disparados. Quais os principais transtornos de ansiedade, Jacinto? Os transtornos de ansiedade eles são os mais comuns, superando até os de humor, como a depressão, por exemplo. Dentre os mais comuns, eu posso citar o TOC, que é aquele transtorno ligado à ansiedade, que está também ligado a compulsões e a obsessões. As fobias específicas, que são medo de situações ou de lugares de animais específicos. A agorafobia, que é o medo de deixar o seu domicílio. A fobia social também, que é o medo do contato social, da crítica, de estar sendo observado ou de estar sendo avaliado. Qual seria a explicação para que somente algumas pessoas desenvolvam esse medo, essas fobias, mesmo tendo passado por experiências semelhantes ou até mesmo igual, como a morte e a perda de algum ente querido, algo parecido? 3 fatores vão nos ajudar na compreensão desse processo. O primeiro é o fator genético. Mesmo entre familiares, a genética varia de uma pessoa para outra. A cultura também interfere nesse processo. E também as aprendizagens que cada indivíduo estabelece ao longo de sua vida, as relações que eles estabelecem com o meio, consigo mesmo, com as pessoas e com o mundo, também vão ajudar na compreensão desse processo. Como seria o tratamento para esses transtornos, Jacinto? O tratamento ele é psicoterápico de base comportamental, certo? E na terapia nós usamos algumas técnicas como a análise funcional, a aproximação sucessiva ao objeto temido e algumas técnicas de respiração, de relaxamento, de enfrentamento também ajudam nesse processo.
E em alguns casos é necessário também a medicação com auxílio do psiquiatra. E a síndrome do pânico? A gente tem visto tanto diagnóstico, tantos comentários sobre essa síndrome. Como podemos identificá-la? A síndrome do pânico ela é caracterizada principalmente por ataques de ansiedade muito intensos, muito semelhantes a um ataque cardíaco. Falta de ar, tontura, uma sensação de desmaio, taquicardia também, o coração fica bastante acelerado e muita gente chega ao consultório do cardiologista achando que vai ter um ataque cardíaco quando está sofrendo com síndrome do pânico. E para você que está nos assistindo, Jacinto vai deixar algumas dicas de como controlar a ansiedade. Primeiro, tente modificar o agente estressor, o que está te causando tanta ansiedade e tanto medo. Se não for possível modificar, tente resolver, certo? Não adie tarefas, não acumule coisas e compromissos. Procure dormir bem, ter uma alimentação tranquila e saudável. Reserve um tempo para você. Respire pausadamente, pratique uma atividade física, alguma coisa que te dê prazer. E tente também adotar, é importante a gente adotar uma postura de enfrentamento com relação aos monstros, como você citou no início, né? Que nos amedrontam, que nos apavoram. Porque se a gente enfrentar da maneira correta, é claro, e com a ajuda do profissional, a gente consegue vencer. Jacinto, como é que faz se alguém quiser entrar em contato com você? Para entrar em contato, é só ligar para a Clínica Vida Bela em Arapiraca, o telefone é 3521-1565. Queria também agradecer a oportunidade e o convite, espero que eu volte mais vezes para falar de outras coisas, de outros transtornos. Eu queria também aproveitar o espaço para fazer a divulgação do blog Além da Caixa, onde a gente fala também, além de ansiedade, de medo, de depressão, de infinidade de temas relacionados à psicologia e à vida cotidiana. A você que nos assistiu, muito obrigada. Acessem o site www.circuitoalagoas.com.br. Lá vocês vão ver todos os programas gravados até agora. E até o próximo De Bem com a Vida.